No âmbito secular, no Brasil, o ou a eleitora, eleitor consciente deve votar em presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores que não têm a ficha suja nem estão aprisionados aos ministros do STF por serem reféns de processos no envolvimento de corrupção. O eleitorado consciente, sim, este tem condições de reverter todo este parradeiro de caos provocado naturalmente pelas sanções da própria enfermidade que torna o sistema corrupto vítima do próprio veneno. Este má fermento das relações inter-relações promíscuas, corruptas e corruptoras que se estabeleceu no corpo do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário no Brasil. Ministro do STF não deve ser indicado por presidente da República. É muito tendencioso este desvio de conduta, este costume, ele traz sérios danos à formação do que domina no nosso Brasil, no contexto social, sociopolítico, que é a crise de percepção moral, entre aspas, que a sociedade padece, e a sociedade brasileira sofre sérias consequências por este apadrinhamento de presidente da República indicando ministro do STF, um obsoleto coronelismo, reedição deste coronelismo, recheado de trocas de favores tão nocivos à sociedade campesina e urbana brasileiras e também prejudicial à democracia brasileira. É preciso acabar com este engano, este engodo que vem trazendo a sociedade brasileira refém de uma deturpação do processo democrático na hora de se revelar quem vai ser ministro do STF. Parlamentares, senadores devem acabar com essa história de estar entrevistando candidato a ministro do STF. Candidato a ministro do STF é advogado e futuramente ele vai ser advogado de quem indicou ele para defender suas atitudes escusas de corrupção por ministros que indicaram esses que foram indicados, esses ministros, por esses políticos envolvidos com a corrupção sistêmica e endêmica no país. O cargo de ministro do STF deve ser ocupado via concurso público e, através da evolução no Serviço Público Federal, o ou a funcionária ou funcionário vai amealhar méritos, competência construída ao longo da carreira de funcionário do Ministério da Justiça, que é ocupar o cargo de ministro ou ministra do STF. O eleitorado deve ser consciente. Este eleitorado deve votar somente em candidatos políticos que realmente não tenham nenhum envolvimento com corrupção, para que assim possam ficar com voz ativa e, consequentemente, serem os genuínos censores dos funcionários, servidores públicos com a função de ministro ou ministra do STF, que por um acaso venham discordar e transgredir a aplicação da lei, que a justiça é cega, entre aspas.
Mas a justiça do Brasil passa a ser, entre aspas, seletiva. A punição de Deus vem com o desentendimento entre os vetores da corrupção, que alimentam, entre aspas, o fermento que leveda toda a massa. Esse fermento da corrupção e dos corruptores e dos corruptos. E a Bíblia diz que as más conversações pervertem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. E o amor ao dinheiro, entre aspas, é a raiz de todos os males. Ministro do STF, funcionário público federal, seja dos três poderes, ganhe o seu salário, então deve honrar. E comportamento ilibado, deve honrar a sociedade. Tendo com que comer, beber, com isso está satisfeito, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que João Batista, quando os soldados romanos perguntaram a João Batista o que devo fazer diante da pregação da palavra de Deus, contentai-vos com o vosso soldo, entre aspas, citação da Bíblia. E aí Deus age e sanciona todo este fluxo de queda do gigante da corrupção generalizada no Brasil, derrubando os arquitetos deste tecido sociopolítico e sociojurídico apodrecidos. O nosso Deus foi Nabucodonosor para ficar na relva, no orvalho, igual animal, porque ele era rei de Babilônia. Quem foi Babilônia? Uma nação soberana, com tanta pujança, mas Deus castigou. E Deus usa diversos meios para castigar qualquer pessoa revestida de autoridade, qualquer cidadão, qualquer cidadã que vem transgredir a palavra de Deus e vem se comportar, quando nós nos comportamos de uma forma que desobedecemos ao nosso Deus, o nosso Deus ele vai nos castigar. E é por isso que existe agora a punição de autoridade de ministro também, seja lá quem for, com a ação do nosso Deus. E depois o homem, a palavra de Deus diz, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. E aí Deus sanciona o castigo na minha vida e eu fico dizendo que o culpado é fulano. Não é homem responsável por punição de autoridade no Brasil, não. É Deus. Ele usa quem ele quer. Ele usa quem ele quer para me punir, para nos castigar. Sem nenhuma dúvida, graças a Deus, vem no tempo de Deus a punição de Deus. Por que essa punição vem? A Bíblia responde, Gálatas 6, 7. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também colherá. Deus soberano jamais ficará alheio ao que acontece nas nações, sobretudo no Brasil. É por isso que Jesus Cristo diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E aí a sociedade brasileira precisa entender que é necessário a gente crer que feliz a nação cujo Deus é o Senhor e vivermos meditando na palavra de Deus, porque Jesus Cristo diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. É a Bíblia que dá testemunho de Jesus Cristo. E aí, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos 16, 31b. Qual é a saída? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. E Jesus Cristo nos ensina que nós não devemos temer a homem, é temer a Deus, porque Deus tem o poder de tirar a vida carnal e tirar ou botar o homem ou a mulher no inferno. Tirar do inferno ou botar no inferno. Então, a Bíblia diz também que
A omissão é pecado. Então Deus não deu o espírito de covardia aos servos de Deus. Deu o espírito foi de poder em Jesus Cristo para poder bradar. E a Bíblia diz que bradar contra as injustiças. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Não é assim? É. E vão ser consolados. A palavra de Deus é clara. Nós cremos que Deus está agindo, fazendo justiça no nosso país. É assim mesmo. Porque, vamos ler a palavra de Deus, porque o nosso Deus criou todas as nações e Ele é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. E Ele pune, Ele fere, Ele cura, Ele castiga. E Isaías capítulo 59 diz que Deus não está em sua mão encolhida que não possa salvar. O que nos separa de Deus são os nossos pecados. Aí por isso que ele diz que a justiça anda cambaleando nas ruas, é o raio-x que o nosso Deus faz no nosso país. A justiça está cambaleando nas ruas, no Brasil, e quem tenta se desviar do mal é tido como presa. A justiça, ela não alcança, ela não entra nos tribunais, ela é expulsa. E predomina o quê? A mentira. A mentira, porque Jesus Cristo disse que o pai da mentira é o demônio. E Jesus Cristo disse que o demônio veio para matar, destruir e derrubar. Mas Jesus Cristo, ele disse que ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Glória a Deus.